Apresentar um case de gestão de inovação, com o primeiro case de remuneração por royalties, que é um dos formatos usualmente utilizados em transferência de tecnologia ou em transferência de qualquer outro ativo de propriedade intelectual. Nesse caso, de uma jovem e arrojada universidade localizada em Blumenau, Santa Catarina. E a Agência de Inovação Tecnológica da FURB, a AGIT, é qualificada como Núcleo de Inovação Tecnológica, nos termos da legislação vigente, e ela atua na promoção e gestão das atividades de inovação, proteção e difusão da cultura de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E ao longo dos últimos anos, suas ações têm contribuído significativamente para oportunizar as condições necessárias ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador de Blumenau e região, bem como o estado de Santa Catarina. E o núcleo foi instituído formalmente pela Política de Inovação da Universidade de Blumenau em 2012, atualizada por uma resolução interna em 2018, e dispõe sobre as normas de proteção, gestão da transferência dos direitos sobre a criação intelectual de titularidade da universidade, bem como trata das diretrizes para projetos em cooperação, a estrutura do NIT e outros aspectos relacionados à promoção da inovação na FURB. Então, para abordarmos as recentes ações de planejamento estratégico da agência, a AGIT-FURB, bem como a recente conquista de transferência de tecnologia e ganhos em royalties, estamos com o coordenador da agência, o professor Dr. Vinícius Rodolfo Winger. Olá, professor Vinícius, tudo bem? Olá, tudo bem, Patrícia? Agradeço. Muito feliz e grata por estar conosco, principalmente porque a Inteligência for Innovation foi uma consultoria selecionada que esteve com vocês abordando estratégia de transferência de tecnologia e os modelos, Então, passo a palavra para o professor. Olá, Patrícia, muito obrigado. Agradeço aí o espaço e a oportunidade para a gente falar um pouquinho da nossa agência de inovação e a Universidade de Blumenau. Bacana. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando qual a missão e a visão da Agência de Inovação, a AGIT-FURB, para você. Bom, nós temos trabalhado, nossa missão é no sentido de fortalecer as nossas ações de inovação, proteger o patrimônio intelectual da nossa universidade, disseminar a cultura de propriedade intelectual e, assim, incentivar cada vez mais as parcerias com o setor produtivo. Nós temos como visão ser referência em inovação no estado de Santa Catarina e consolidar a nossa atuação. Bacana. E a Agência de Inovação completou 10 anos em 2022, ano em que efetivou o primeiro ganho por meio de royalties. Quais foram as ações e os fatores que contribuíram para essa conquista? Bom, Patrícia, a gente tem algumas ações que eu penso que contribuíram muito para atingirmos esse marco na nossa universidade. Bom, primeira é que a inovação, e principalmente gestão de inovação, ela não se faz somente com pesquisadores, inventores de jaleco branco dentro de um laboratório e também não somente com uma pessoa, num núcleo de inovação. A gente precisa estratégia, precisa um zelo administrativo e jurídico bastante grande. Para nós aqui, nos últimos 7 anos que a gente vem trabalhando, a internalização da busca de anterioridade, da redação do pedido de patente, de todos os expedientes administrativos junto ao INPI fez uma grande diferença, porque nós passamos a ter controle de todas as etapas. A gente passou a envolver os pesquisadores, ter uma relação mais próxima com eles, fazer a busca junto, discutir
os documentos da busca, fazer a redação. Então, isso tudo nos deu mais segurança para avançar as etapas. Um outro ponto que a gente tem tentado trabalhar sempre é uma relação de bastante transparência com os parceiros. Isso tem sido um ponto bastante chave para a nossa atuação. Bacana. Atuar em inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, a interação universidade-empresa, né, tem aspectos bem específicos, empreendedorismo. Além de alta complexidade, ela exige a competência técnica e de negócio. Como foi a evolução e o ganho de maturidade da agência de inovação, a GTFURB, nestes primeiros 10 anos? Bom, quando a gente fala, né, em inovação tecnológica, a gente tem que falar muito de gestão. Todos sabemos que uma universidade ela tem talentos em distintas áreas, né? Hoje, nas universidades, nós temos uma prioridade dos pesquisadores, que é sempre a publicação científica. E por uma série de razões, né? Às vezes, dentre elas, o período de tempo necessário para que uma inovação tecnológica ocorra, né? Também é preciso que a cultura de propriedade intelectual permeie todos dentro da universidade, né? Então, aqui na agência, nós começamos aí com um soft opening, né? Resolvendo aqueles processos que estavam parados, organizamos a casa, procuramos dar sequência naquilo que estava aqui pendente, e aí a gente passou a prospectar outros poucos projetos dando sequência, e aí a gente procurou ganhar um pouco mais de credibilidade com a comunidade interna, passamos a fazer todas as etapas, né, desde a redação, do cumprimento das exigências, todos os expedientes administrativos, e com isso a gente foi avançando cada vez mais e tendo um retorno mais próximo da comunidade interna e até externa, que já tem nos procurado, né? Então, quando a gente começou a avançar e a comunidade viu que os processos estavam caminhando, que a gente tem dado os encaminhamentos necessários com um serviço de qualidade, a gente foi ganhando a credibilidade da comunidade e também se deparando com novos desafios, né? Nós somos uma equipe bastante jovem e aí a gente foi procurando também ganhar, digamos, procurar experiência nas grandes agências, e a gente tem evoluído aí, principalmente aí nos últimos 7 anos, a gente tem dado um grande salto, né? Sempre procurando também se espelhar nos grandes nichos, nas grandes universidades. Especificamente sobre estratégia de transferência de tecnologia, como a agência se preparou e tem se preparado para performar? Bom, na medida que os pedidos de patente, os processos estavam todos, digamos, resolvidos, encaminhados, nós precisávamos trabalhar mais a transferência de tecnologia. Como não tínhamos, né, expertise nessa área, a gente tinha muitas dúvidas, a gente tinha alguns caminhos, mas nunca assim a certeza de que esse era o caminho a se seguir. Bom, carência de recursos dentro dos NITs também é uma constante nas universidades, né? Daí, aqui em Santa Catarina, nossa Fundação de Amparo, que é a FAPESC, sensível a essa situação, também nos proporcionou recursos financeiros. E aí, nós aqui da AGIT conseguimos avançar na nossa estratégia. Então, a gente buscou se espelhar, buscou uma relação mais próxima com as universidades que estão mais avançadas, e aí que a gente encontrou na Intelligence for Innovation, né, o conhecimento, aquela assessoria que a gente queria para nos orientar, principalmente quanto às estratégias que o NIT pode utilizar para ser mais assertivo, para ter mais sucesso nas nossas relações, nas nossas parcerias e na transferência de tecnologia. Excelente, Vinícius. Somos muito felizes de poder ter contribuído também. A FURB é uma universidade arrojada e prioriza a inovação, a interação com o empresariado local e o estímulo ao empreendedorismo. Eu mesma estive pessoalmente, antes da pandemia,
na FURB com vocês, né? E sei do trabalho de empreendedorismo que os professores, vários professores fazem. E esse DNA que está aflorando tem a ver com os docentes dedicados e como os docentes eles aplicam os conceitos práticos que contribuem para a formação de alunos de graduação e de pós-graduação, para estimular todo esse ecossistema. Então, ele tem a ver, assim, a cultura empreendedora é uma característica muito forte da região sul do Brasil, em especial aqui do Vale do Itajaí, né? Então, à medida que a gente começou a trabalhar e fazer a difusão da cultura de propriedade intelectual, cada vez mais docentes passaram a se aproximar. A nossa agência passou a fazer incursões dentro das disciplinas, a realizar pequenas palestras e formações a respeito de propriedade intelectual, curso básico de patentes, da legislação. Nós também temos aqui uma feira de inovação que a gente faz interna, e agora também estamos expandindo para a cidade e para a região, que já tem colocado desde os nossos alunos e estudantes, eles refletirem sobre a propriedade intelectual, né, sobre a possibilidade de empreender. Então, isso tem crescido, e à medida que a agência agora tem conseguido os primeiros resultados que a gente mostra que se você seguir uma estratégia e ter uma gestão adequada, a gente tem empresas nascendo, a gente tem uma inovação tecnológica ocorrendo, isso tem ganhado cada vez mais força, né? Então, cada vez mais a gente tem os docentes se preocupando com essa questão, os alunos nos procurando, tanto que das nossas transferências de tecnologia, a gente tem 3 cases que são de projetos de alunos de graduação, o que para nós é uma satisfação muito grande mostrar que também dá para fazer inovação não somente na pós-graduação, que às vezes envolve processos, produtos mais complexos, mas com demandas que vêm até dos alunos de graduação, a gente tem conseguido mostrar que o empreendedorismo e a inovação dá para fazer. Bacana. Inclusive, né, Vinícius, a questão dos alunos, ao graduarem, estarem preparados para o mercado de trabalho, para serem empreendedores ou estarem dentro das empresas, mas com uma cabeça, né, com um mindset mais aberto, mais próximo, né, de outras opções, de uma forma de desenvolvimento de novos negócios, uma maneira mais arrojada também de trabalhar a sua formação. Segundo o Global Innovation Index, o Brasil ele performa em publicações de artigos científicos, né, você chegou até a comentar sobre isso, entretanto, está disparadamente em posição desfavorável no que diz respeito à inovação, que é a efetiva entrega de produtos e processos inovadores pelas empresas, né? Na sua visão, quais são os principais desafios do Brasil para a conversão desse conhecimento científico em inovação? Bom, eu acho que, no meu entendimento, na minha visão, primeiro a gente tem que entender que geração de tecnologia é tão importante quanto publicação do conhecimento científico. E esses dois podem ser realizados em paralelo, né? Hoje a gente tem no Brasil, principalmente dentro das universidades, uma cultura muito forte dos programas de pós-graduação, né, dos regramentos, dos comitês, da CAPES, que a prioridade sempre é o artigo científico. Então, os professores, de certa maneira, eles são guiados, né, pelas regulações, pelas progressões de carreira, pelo controle feito em cima dos programas, a publicar artigos. Eles acabam, de certa maneira, deixando um pouco de lado a questão das patentes, da inovação tecnológica. Então, para que a gente possa ter esses dois caminhos, né? Não estou dizendo que a publicação de artigos não é importante, ela a difusão do conhecimento é uma mola propulsora bastante grande, mas para que a gente possa fazer os dois juntos, é fundamental a gente ter uma difusão da cultura de propriedade intelectual, do conhecimento, da lei de inovação, como funciona esse processo. Eu ainda entendo que a propriedade intelectual é a melhor maneira de fazer com que o conhecimento produzido dentro das universidades chegue à sociedade.
aquele artigo científico que é publicado com bastante zelo, com bastante complexidade, ele não é facilmente absorvido pelas empresas, que às vezes não têm, digamos, um corpo técnico para conseguir absorver aquele conhecimento, né? E hoje a gente tem um grande investimento público em cima de desenvolvimento de pesquisas que acaba se revertendo em artigos disponíveis para o mundo inteiro. Então, a gente tem que, de alguma maneira, trazer um equilíbrio para isso, né? O CNPq publicou recentemente também uma nova resolução, um decreto lá que começa a caminhar nesse sentido de que a publicação não pode comprometer a inovação tecnológica. Eu acho que a gente trabalhar em cima de um equilíbrio e valorar, né, hoje, um pesquisador ajudar uma empresa a desenvolver, a aprimorar, a eficientizar o seu processo, ele é tão importante quanto um artigo científico, né? Uma empresa mais competitiva, ela traz um retorno para a nossa sociedade muito importante. Eu acho que esse equilíbrio é algo que a gente tem que buscar para que a gente tenha cada vez mais inovação no Brasil. Exatamente. Você, Vinícius, tocou num ponto importante, né? A inovação, a gente sabe que é a empresa transformando, né, aquele conhecimento em algo prático que vai ser adquirido pela sociedade. E isso tem a ver com linguagem, tem a ver com conteúdo, e o conteúdo de uma patente, o conteúdo, né, da forma como ela é disponibilizada, ela tem um apelo de aplicação industrial mais próximo do que visivelmente, né, útil ali, claro, para as empresas e para as indústrias. E mais do que isso, o fato das empresas saberem que aqueles determinados professores, aquelas determinadas universidades, sabem lidar com os ativos de propriedade intelectual, sabem produzir, né, patentes, demonstra também que aquela universidade, aquele professor, está atento ao mercado, está atento a aplicações industriais e está receptivo a essa interação com as empresas, né? A gente vê em todo lugar do mundo que uma das formas do país ampliar o número e o impacto do PIB nacional em relação a produtos inovadores, ativos, etc., é a relação, a interação da universidade, da empresa, ou seja, as empresas buscando dentro das universidades aquele conhecimento que não é trivial dentro da empresa. Então, realmente, alinhar os esforços e alinhar a linguagem, e tão importante é o papel das agências de inovação, né, dos núcleos de inovação tecnológica, fazer essa ponte entre o ambiente do mercado, né, o ambiente do negócio e o ambiente acadêmico, que eu acredito que vai fazer esse processo ser frutífero lá na frente, ou cada vez mais, né, não que tenha, mas cada vez mais frutífero aqui no Brasil. E, para a última pergunta, quais são os próximos passos da Agência de Inovação, a AGIT-FURB? O que nós podemos esperar da agência nos próximos anos? Bom, eu espero que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo, né? Cada vez mais e melhor. Uma das demandas que a gente tem visto, a gente precisa continuar a difusão da cultura de PI, a gente precisa chegar em determinadas áreas da universidade que a gente ainda não chega, a gente precisa mostrar para os professores e para os alunos que dá para a gente fazer ciência visando mercado, visando tecnologia, resolver problemas do mercado e não ficar esperando que o mercado venha procurar aquilo que eu já resolvi, né? Esperamos aprimorar ainda mais as expertises aqui na área de transferência, de tecnologia, de interação. Eu espero, né, assim como acho que todos os coordenadores de agências e de NITs, ampliar a minha equipe, né, conseguir que a gente tenha mais pessoas dentro da universidade aqui dedicadas e pensando isso, e colher os frutos cada vez maiores e em maior quantidade. Excelente, é isso, porque é através dos resultados que você atrai uma forma de motivar novos pesquisadores e novas empresas a se aproximarem, né, a se aproximarem da FURB, se aproximarem da agência, fazer projetos de colaboração. Então, nada melhor do que bons resultados e resultados divulgados, né, para atrair desde os alunos de graduação, como você disse, tão importantes quanto os alunos de pós-graduação, os professores, os funcionários, né, e as empresas.
Bacana, então. Então, encerramos esse bate-papo com o coordenador da Agência de Inovação, Dr. Vinícius Rodolfo Winger, e mais uma vez agradecemos pela parceria. Então, eu passo as palavras para o professor Vinícius. Bom, Patrícia, agradeço a oportunidade de divulgar aí a Agência de Inovação Tecnológica, né, a AGIT, da Universidade de Blumenau, e eu espero estar sempre à disposição e também contribuir e que a gente possa ter mais parcerias aí no futuro. Bacana, então. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia, diretora executiva da Intelligence for Innovation Consulting, e ficamos super à disposição, caso tenha algum interesse em abordar algum tema como esse. Obrigada, Vinícius. Até a próxima. Até a próxima.